também por causa da minha criação, né? Por causa da escola também. A gente tinha, tipo, as aulas de português, a gente tinha matéria de poema. Então, eu sempre tive ligada a isso. No ensino médio também, mesmo na outra escola, nas aulas de literatura, eu lia muito poema. Quando eu ouvia música, por eu gostar muito, eu queria saber a história da música, queria saber sobre o artista, queria saber por que ele escreveu aquilo, o que ele estava sentindo. Então, eu sempre tive muita curiosidade e interesse. E quando eu tinha uns 14 anos, comecei a tentar fazer isso, né? Então, tipo, botava algumas palavras, escrevia muito mais em inglês do que português, porque, primeiro que a maioria das músicas que eu ouvia, que era um popzinho, assim, de menina, era tudo em inglês. Então, e minha mãe também é britânica, então eu tinha essa... É quase um idioma nativo pra ti, digamos assim. Sim, e eu tenho bem mais facilidade em escrever em inglês, porque... Quando a gente fala a língua que a gente fala é mais difícil de escrever, né? Do que outras. Porque a gente acha tudo meio brega. Sim, então, demora pra gente pegar aquela palavra que... Ah, não, essa foi. Ufa. Então, mas foi assim. Qual que era mais brega? Português? Ou... Pra mim, até hoje, é mais difícil escrever em português do que em inglês, porque... Existe alguma teoria dizendo que as pessoas têm uma personalidade em cada língua. A pessoa tem uma postura de vocal, uma forma de falar, até uma forma de pensar diferente de acordo com a língua que ela está usando. Olha, posso concordar. Isso eu nunca tinha ouvido falar, mas é realmente interessante. Tu cria uma outra personalidade, entre aspas, digamos assim. Sim, é diferente quando eu canto em português e inglês. Mas tu falava bastante inglês com a tua mãe em casa, desde pequenininha, assim? Desde pequenininha. Eu demorei pra entender que eram duas línguas. Eu sempre achei que era uma só. Acho que com 5 anos, quando eu fui pra escola, um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, tu não vai acreditar. Eu sabia que mesa e table são as mesmas coisas. Cara, que massa. Muito massa. Porque isso foi construído na tua cabeça junto, né? Os dois idiomas. Pra uma criança não tem essa... Minha mãe nunca falou, são duas coisas. Tipo, sempre foi levado muito naturalmente, né? Até hoje a gente fala tudo misturado. Que massa, que legal. E aí depois começou a compor, começou por aí, não cantando. Começou cantando. Eu tocava violino, por causa dessa escola também, que quando eu tinha 9 anos tinha uma vivência de violino. Então, os alunos faziam uns 3 meses de violino e daí depois quem quisesse continuava. E eu gostei tanto que eu continuei, ia fazer violino nessa escola de música, fiz 4 anos de violino, e tinha a prática de conjunto, que era onde a galera de todos os instrumentos se juntavam numa salinha, assim, e fazia, tipo, várias músicas, aí cada instrumento tinha sua parte, e sempre tinha alguém que cantava, alguma criança, ou enfim, algum adolescente, era tudo gente novinha, assim. E aí eu sempre era chamada pra cantar. E foi aí que eu descobri que eu só cantava em casa, assim, né? E aí foi que eu descobri que eu gostava de fazer aquilo, e daí eu parei de fazer violino pra fazer violão, pra poder cantar junto com o instrumento. Mas com certeza o violino te deu uma base musical gigante, assim, né? Total, principalmente de teoria, né? Escala, desde lá do básico, que a criança aprende, de música até... E é um instrumento difícil, né, Flora? Muito difícil. É muito difícil, né? Me impressiona que eles tenham pensado em botar um violino na mão de uma criança de 9 anos, assim. E funciona. Mas diz que criança é mais fácil de aprender, não? Parece que ele tem mais aptidão para os desafios de chegar a experimentar. As ideias entram mais fácil na cabeça. Não, é porque... Precisa de um pouco de habilidade de dedo, de ouvido e coisa parecida. De ouvido, principalmente. E a gente, quando tá muito mais velho, a gente fica mais travado, eu acho. Sim. Acho que a gente vai se limitando também, né? E aí tu foi compondo nessa escola, e aí em que momento tu falou assim, cara, tu começou a gravar vídeo pra internet, ou alguma coisa assim, pra quando eu comecei a compor em casa, assim, no meu quarto, eu gravava tudo, e daí depois de um tempo comecei a botar no SoundCloud. Que massa. Porque era só o áudio. Já era podcast, hein? Pois é. Já era podcast. E aí eu usava muito SoundCloud. Ainda tem umas pérolas minhas lá, bem novinha, com uma vozinha bem fininha, assim, cantando. Eu acho que eu vi no Instagram uns primeiros vídeos teus lá, eu acho que ele devia ter uns 17 anos, sei lá. Pode ser. Cantando, acho, em casa, uma coisa assim. Tem bastante vídeo velho lá no Instagram, se for lá pra baixo. Corra um feed lá pra baixo, pessoal, pra ver. Não precisa. E aí, enfim, daí tu foi seguindo nisso, e aí em que momento tu enxergou a primeira oportunidade, ou um caminho profissional na música, assim, que tu se deu conta? Então, foi quando eu fui pro ensino médio e conheci uma das minhas melhores amigas até hoje, que é a Dora. E a gente descobriu que as duas gostavam muito de cantar e as duas compunham. Quando a gente descobriu que as duas compunham, a gente falou, nossa, a gente tem que fazer uma coisa juntas. E aí a gente começou a escrever juntas e deu super certo. E a gente fez um duo, uma banda chamava Flores na Lua.
E a gente compunha juntas e fazia show na escola, fazia show na pracinha da Lagoa, tipo, levava violão lá, botava caixinha de som e fazia pra quem estivesse lá. E daí depois uma outra amiga nossa, também super de infância, que a gente tinha em comum, inclusive, só que separadamente, não sabia. Sim. A Maria Laura, ela começou a tocar carrom e percussão, e a gente virou daí o trio das Flores na Lua e começou a tocar em alguns restaurantes, alguns bares que nos chamavam. Tinha o La Guirlanda ali na Madre Benvenuta, que a gente começou a tocar lá. E foi assim, aos poucos.